Olá, queridos, vamos aprender com a palavra de Deus? Hoje eu trago para vocês a passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 27. A palavra de Deus diz que o carcereiro despertou do sono, vendo as portas da prisão abertas, puxando a espada e acabar com a própria vida, porque pensou que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou alto: não faça nenhum mal a si mesmo, porque nós estamos aqui. Então o carcereiro pediu a luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e disse: Senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte de sua casa, e naquela mesma noite, cuidando deles, o carcereiro lavou-lhes as feridas dos açoites. Em seguida, os membros da casa do carcereiro foram batizados e, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestaram a alegria de terem crido em Deus. Então veja, nós temos aqui uma passagem onde há a conversão de um carcereiro. Como tudo isso aconteceu? Paulo e Silas estavam indo para um local de oração e encontraram-se com uma jovem que era possuída por um espírito de adivinhação. E essa moça gritava aos quatro cantos: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E ela atormentava. Só que era uma moça que era escravizada. Seus donos ganhavam muito dinheiro com o fato dela adivinhar as coisas. Só que em um certo momento Paulo acabou se irritando e disse ao espírito que habitava nela: saia dela em nome do Senhor Jesus. E saiu o espírito. E o que aconteceu? Essa moça parou de dar lucro aos seus donos. E eles ficaram tão irritados que levaram Paulo e Silas para a praça principal, diante das autoridades, e disseram aos magistrados que eles eram judeus e que estavam atormentando, criando costumes que os romanos não poderiam aceitar. E com isso, Paulo e Silas acabaram na prisão, foram açoitados. Mas próximo da meia-noite, os dois cantavam louvores. Eles não estavam lá murmurando: cadê Deus que me deixou aqui sozinho? Não, eles cantavam louvores. E se você que está aí do outro lado, me vendo, me ouvindo, não faz ideia do poder do louvor, eu vou te convidar a experimentar. A palavra de Deus no Salmo 22 diz que o Senhor habita entre os louvores. O Espírito de Deus habita entre os louvores. Experimente louvar a Deus e veja o que vai acontecer. Paulo e Silas, louvando ao Senhor, provocaram um terremoto. As correntes se quebraram e todos os presos que estavam naquele lugar foram libertos. E veja, todos os presos ali ouviam Paulo e Silas cantando. Quando isso aconteceu, todos ficaram bestificados. E o carcereiro, que deveria ter cochilado em algum momento, quando ouviu o tumulto, se assustou, percebeu que as correntes haviam se rompido e pensou: e agora o que eu faço? Vou ter que dar conta desses presos. E tentou tirar a própria vida. Mas Paulo chega rápido e diz: não faça isso. Todos nós estamos aqui. E aquele homem diz a Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então, a mensagem que eu trago hoje, eu trago porque já ouvi diversas vezes pastores, missionários, muitas pessoas dizerem: esta mensagem não é para nós. Ela foi destinada ao carcereiro. Então, quando as pessoas dizem: creio no Senhor Jesus e sei que Ele vai salvar a mim e a minha casa, muitos dizem: não, essa mensagem foi para o carcereiro. E aí eu te pergunto, imagine que
ao invés do carcereiro, fosse você. Você está tomando conta dos presos hoje. E você, não é, percebe um terremoto, as correntes se rompem. Você diz a Paulo: o que eu faço para ser salvo? Você acha que para o carcereiro ele disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E para nós ele diria o quê? Ore 5 Pai Nossos? Ajoelhe-se 3 vezes ao dia? Claro que não. Paulo diz aqui ao carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque nós só seremos salvos se crermos no Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então essa mensagem cabe sim para o nosso tempo. Aí alguém vai dizer: Fátima, mas a salvação é individual. Jesus já tinha morrido e ressuscitado neste tempo. A salvação aqui também já era individual. Mas veja, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, ainda que ninguém na sua casa creia, o amor de Deus que excede o entendimento nos permite levar este amor para os nossos, e o próprio Senhor os atrai. Você acredita que Deus vai desejar que só você de sua casa seja salvo, que todos os outros se percam? Eu creio do fundo do meu coração que essa palavra cabe a todos nós que cremos no Senhor Jesus. Ela foi entregue ao carcereiro porque era o carcereiro que estava lá naquela situação. Mas e se fosse um outro preso, se fosse você ou se fosse eu? Será que a resposta de Paulo seria diferente? Absolutamente. Paulo só teria uma resposta. O que eu faço para ser salvo? O que a Bíblia diz que nós devemos fazer para sermos salvos? Crer no Senhor Jesus. Crer que o Filho de Deus foi pendurado no madeiro para nos dar vida e vida em abundância e salvação. Não há outro caminho, eu vou repetir. Não há outra forma. Então, quando alguém disser para você, isso foi para o carcereiro, lembre-se do que eu estou te dizendo, medite na palavra e peça a resposta ao Espírito Santo. Se eu estivesse lá e tivesse perguntado isso a Paulo ou a Silas, independente de estarmos ou não numa cadeia, independente de quem fôssemos, a resposta seria a mesma. Se você me perguntar hoje, Fátima, o que faço para ser salvo? Eu vou te responder: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Porque você vai conseguir levar este amor. A salvação é individual, é. O que plantarmos, colheremos, isso é individual. Mas é muito mais fácil que seus familiares não aceitem o Senhor Jesus, porque pode ser que eles não queiram aceitar. Isso é direito deles. Deus não quer que ninguém o siga por força ou por violência. Mas se você crer no Senhor Jesus, você vai mostrar a eles este amor. E eu não consigo acreditar que este amor não vai também atraí-los, como aconteceu na minha casa, por exemplo. Não começou com todos. Começou comigo, com a minha irmã e assim por diante. E eu louvo a Deus por isso. Por isso eu creio nesta mensagem. Hoje a minha casa inteira serve ao Senhor. E glória a Deus por isso. Mas começou com apenas uma pessoa. Creia no Senhor Jesus. Deus abençoe você. Aprenda com Ele.